Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos para uma notícia urgente. O influenciador Ítalo Santos acaba de ser preso em São Paulo. O influenciador Ítalo Santos foi preso na manhã desta sexta-feira, dia 15, em São Paulo. Ele é investigado pelo Ministério Público da Paraíba, pelo Ministério Público do Trabalho, por exploração infantil e exposição de menores de idade em redes sociais. Muito bem, eu vou trazer aqui para vocês o vídeo do momento da prisão do Ítalo e do seu esposo. Acompanhem conosco, só um instante. Bom dia, seu nome? Ítalo José Santos Silva. Bom dia, seu nome? Israel Natan Vicente. Vocês estão sendo presos pelo DEIC, aqui de São Paulo. Tá bom? Mandado de prisão da Paraíba. Muito bem, esse é o momento da prisão do Ítalo e do seu esposo. O Ítalo Santos, ele já vinha sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba por denúncias de abuso pelo menos até então, de mão de obra infantil, entre outras denúncias de cunho de adultização de menores ali junto à sua casa. Vamos colocar aqui na tela a notícia do Globo. Acompanhem conosco. Ítalo Santos. Ministério Público diz que vazamento de informações sigilosas prejudicaram investigações e expuseram vítimas antes da prisão. Paraibano é suspeito de tráfico humano, exploração sexual infantil e ele afirma ter agido dentro da lei. Pois bem, aí está a foto dele que o Globo traz. Antes das prisões do influenciador digital Ítalo Santos e do marido dele, Israel Natan Vicente, conforme nós vimos no vídeo, nesta sexta-feira em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, vazamentos de informações sigilosas e a execução de medidas de natureza civil tinham prejudicado a eficiência das investigações e exposto as vítimas potencialmente a novos riscos. A avaliação é do Ministério Público da Paraíba, que ressaltou a importância do tratamento responsável, sem sensacionalismo e com máxima proteção à intimidade dos menores de idade na apuração do caso. É importante, sim, essa abordagem, essa fala do Ministério Público, porque acontece o seguinte: quando a gente está tratando de informações tão sensíveis como essas que trazem aí identidade de menores de idade, são pessoas que são vulneráveis e elas estão sendo cada vez mais expostas. E à medida que a gente apresenta essas imagens, isso vai relembrando, rememorando, e a imagem dessas pessoas acabam sendo utilizadas novamente. Normalmente as reportagens elas borram ali o rosto de algum menor, colocam algum blur, porém, de uma forma ou de outra, essas crianças ou adolescentes acabam sendo expostas, e é em relação a isso que o Ministério Público do Trabalho vem combatendo, para que essas crianças não acabam sendo ainda mais expostas, não é mesmo? E é importante sim uma visão interessante do Ministério Público, dizendo aí que houve vazamento de informações sigilosas, de informações sensíveis, e o caso foi não somente foi muito explorado, como ele ainda é explorado pela grande mídia, pelas redes sociais, enfim. É importante nós trazermos aqui o ponto de vista de que o influenciador Felca, ele trouxe um assunto importantíssimo para a nossa sociedade. O papel do Felca, nesse sentido, é de extrema importância. Deveriam haver 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 Felcas para trazer cada vez mais esses casos que ficam aí ocultos, que ficam sigilosos. Haja vista nós vermos aí, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, em que denúncias vêm à tona, como agora o próprio presidente dos Estados Unidos se vê ali envolvido, ou pelo menos com seu nome sendo ventilado no caso Epstein lá nos Estados Unidos, também diversos outros casos no Brasil e pelo mundo, não é? Então é necessário sim que mais e mais denúncias surjam em torno desse assunto. De qualquer forma, é importante serem tomadas medidas que protejam esses menores, para que, a partir do surgimento dessas denúncias, apenas os agressores sejam punidos, apenas os agressores sofram as consequências dos atos, e não mais
esses menores, essas crianças. Uma outra coisa que é importante falar também é sobre a responsabilização dos tutores, dos pais, dos responsáveis por essas crianças, por esses menores que acabam ali oferecendo ou autorizando que eles fiquem expostos e se encontrem expostos nessas situações. Inclusive, essa é uma das alegações do Ítalo na sua defesa, na nota da defesa que foi publicada hoje, que o Ítalo teria autorização dos pais ou responsáveis desses menores para estarem ali naquele ambiente junto com o Ítalo Santos. Pois bem, o Ministério Público ele já traz essa informação de que o caso se trata de exploração da sexualidade dos menores, também exploração da mão de obra de trabalho ali, também. E isso tudo é para trazer mais um caso mais robusto contra o Ítalo, para que ele seja abrangido aí nas diversas leis que existem no nosso país. Considerando que as redes sociais, elas não são aí um campo sem leis, como algumas pessoas pensam. Existem muitas leis que abrangem também o mundo digital, o mundo virtual, tá certo? Então, a consideração é que o Ítalo usava a imagem das crianças, e não só a imagem, mas uma imagem abusiva dessas crianças, e ali promovendo festas, encontros, conforme está amplamente divulgado pela mídia e pelas redes sociais. Tá certo? Vamos continuar aqui então com o caso. O jornal O Globo continua dizendo: o Ministério Público da Paraíba conduz investigação sobre exploração infantil, tráfico humano. Segundo o Ministério Público da Paraíba, as investigações têm por objetivo ou por objeto os crimes de tráfico humano, exploração sexual infantil e vêm sendo conduzidas com rigor técnico, apesar dos entraves mencionados. Importante esse rigor técnico que é citado aqui pelo Ministério Público, que para que não haja possibilidade de escape, não é? Porque nós sabemos que a defesa técnica, a defesa dos acusados, dos investigados, dos réus, eles sempre buscam a parte técnica para livrar aí os seus clientes, tá certo? Então o Ministério Público ele precisa fazer um trabalho completo, amplo, um trabalho com provas robustas para que esses acusados, uma vez condenados, eles cumpram aí uma pena, tá certo? Então, tudo isso tem que ser feito com o rigor da lei, o devido processo legal, e para que também não haja aí que não acabe se agravando também a situação do próprio acusado. Se no decorrer das investigações restar demonstrado aí que não era aquilo, que o acusado está sendo apresentado aí para a sociedade de forma injusta, entendeu? Então não acabe prejudicando a imagem dos acusados em geral. O Ministério Público tem esse papel, não é? É óbvio que a sociedade já faz uma análise, um julgamento e tudo, mas, tecnicamente falando, precisa ser levantado, aí, ser apontado todas as causas com as devidas provas para que o processo corra de uma forma justa, tá certo? Tanto para proteger o menor, obviamente, o interesse tanto da lei quanto da sociedade deve ser sempre proteger, não é, os menores, os adolescentes, as crianças, porém também numa sensibilidade também aos acusados, que sejam acusados, devidamente comprovado, e caso seja comprovado, conforme a justiça precisa fazer, então eles cumpram aí a pena da forma que a lei já estabelece, tá certo? Então o Ministério Público diz o seguinte: as apurações criminais vêm sendo conduzidas com rigor técnico, absoluto respeito aos direitos e à dignidade das vítimas, especialmente crianças e adolescentes. Entretanto, o vazamento de informações sigilosas e a execução de medidas de natureza civil dissociadas dos métodos próprios da investigação criminal têm prejudicado a eficiência e a segurança do trabalho investigativo, além de potencialmente expor as vítimas a novos riscos,
ressaltou o órgão em nota. Aqui parece ser mais uma crítica a essa. Eu não. Assim, do meu ponto de vista, eu não vejo tanta coisa assim que você possa falar, olha, estragou a investigação. A sociedade ela tem que comentar mesmo. A mídia ela tem que noticiar. A rede social, uma vez que ganhou publicidade, isso vai reverberar, é natural, não é? Obviamente que existem algumas mídias que são especulativas, existem algumas mídias que elas são, que elas fazem um escarcéu e tudo, inclusive existem, são diversas, tanto na televisão quanto nas redes sociais, no rádio, sempre existiu. Mas esse papel social tem que existir. Uma vez que se não existe esse papel social, esses casos não vêm à tona. Não é? Eu penso assim, o Ministério Público tem trabalhado, o Conselho Tutelar tem trabalhado, os órgãos têm trabalhado, porém, olha só o que foi necessário acontecer. Foi necessário que um influenciador com seu amplo alcance fizesse uma investigação, porque a investigação foi toda feita pelo próprio influenciador, no caso o Felca. Ele fez todo o levantamento, todas as pesquisas, todas as análises e trouxe isso à tona, tá certo? Inclusive ele abriu o processo, fez tudo dentro do possível. Ele no próprio vídeo que ele posta, a imagem das pessoas estão protegidas também. Então eu não vejo assim, pelo menos numa visão mais simples, como que esse papel poderia atrapalhar o Ministério Público. Eu não vejo. Eu acredito que o Ministério Público ele deva, sim, sempre contar com o apoio da mídia, com o apoio da sociedade, com o apoio das famílias, com o apoio das pessoas, para proteger os menores, sim. Obviamente que você não vai ficar colocando imagem das crianças. Eu sou contra também. Ficar colocando as imagens das crianças nas reportagens. Eu sou contra. É óbvio, dando publicidade a vídeos que estão sendo condenados. Se você condena o vídeo, para que você vai ficar dando publicidade, entendeu? Então, nesse sentido, eu concordo com o Ministério Público. Porém, eu sou completamente a favor de a sociedade realmente dar publicidade a esse tipo de caso, falar mesmo do caso. Ah, mas o acusado fugiu. Ele fugiu porque a persecução do acusado compete ao Estado. É o Estado que precisa agir para conter, para evitar essa fuga ou esse tipo de coisa. Eu acho que inverter isso para a sociedade não é um papel muito legal nesse momento, não, para o Ministério Público. Pelo contrário, eu acredito que o Ministério Público deveria estar elogiando o papel da sociedade, uma vez que esse caso já abalou a mídia, já alcançou as elites. Se você vê hoje no Senado Federal está sendo falado sobre isso, na Câmara dos Deputados está sendo falado sobre isso, em todas as instâncias está sendo conversado sobre isso, porque foi dado amplo conhecimento, foi divulgado muito. Então, só o vídeo do Felcas, na última vez que eu vi, já estava com praticamente 30 milhões de visualização. Então, gente, eu não vejo a sociedade atrapalhando, não. O que eu vejo é a sociedade ajudando. Obviamente que alguns exageros existem, não é? Mas os exageros eles podem ser combatidos pontualmente. Inclusive, existem leis para você combater determinados exageros. Pois bem, então aqui eu concordo com o Ministério Público até certo ponto e a partir daí eu já não concordo mais, tá certo? Eu acredito que a sociedade deva sim participar, noticiar, publicar e tudo mais, tá certo? Obviamente com todos os limites. Ítalo Santos e marido são presos, continua a reportagem. O paraibano é investigado em 2 ações no Ministério Público da Paraíba, em João Pessoa e em Baiux, e numa apuração do Ministério Público do Trabalho. Ele foi um dos nomes denunciados no vídeo sobre a adultização de Felipe Bressanin, também conhecido como Felca, que atingiu milhões de visualizações no YouTube e mobilizou parlamentares a discutirem novas regras para a proteção de jovens na internet. A informação das prisões foi revelada pela Globo News, confirmada pelo Globo. Os mandados foram expedidos pelo juiz Antônio
Rudmaci Firmino de Souza, de segunda vara da comarca de Baiux. O magistrado considerou que os acusados destruíram provas, obstruíram investigações. Realmente, quando a polícia foi na casa do Ítalo, já encontrou a casa vazia, já tinha tirado todas as possíveis provas, aparelhos eletrônicos já tinham desaparecido. Então, nesse caso, faz todo sentido a polícia, uma vez que todo acusado que ameaçar o processo, ele precisa ser contido, ele precisa ser tirado para não comprometer aí o resultado útil do processo, tá certo? Até mesmo para evitar, ele já tinha até algumas medidas ali que eram medidas cautelares, o afastamento das vítimas, ele estava proibido de frequentar determinados lugares ou falar com determinadas pessoas. Então, é óbvio que conforme ele dificultou, precisa ser tomada aí medidas mais agressivas para evitar que isso acabe prejudicando ainda mais, tá certo? Pois bem, aí continua aqui. Aqui ele já vai explicar melhor aí sobre o caso, para quem não acompanhou, tá certo? Eu vou pular aqui. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou em nota que policiais da Terceira Delegacia de Investigações sobre o Estelionato e Crimes contra a Fé Pública, que é a DIG, do Departamento Estadual de Investigações Criminais, que é o DEIC, realizaram a captura de Ítalo e Israel, que é o esposo do Ítalo. Além do mandado de prisão temporária, os agentes realizam buscas no endereço onde o influenciador foi localizado. Aparelhos eletrônicos, aparelhos foram apreendidos. Aqui volta o caso que eu citei anteriormente. Na quarta-feira, a Justiça da Paraíba autorizou a realização de buscas no endereço do influencer. Na decisão de caráter liminar, o juiz Adailton Lassete Correia Porto, da primeira vara da Infância e Juventude de João Pessoa, permitiu que fossem apreendidos celulares, computadores, outros equipamentos usados em gravações feitas pelo paraibano, no caso o Ítalo. As diligências foram realizadas horas depois, o influencer não estava na mansão, a casa estava vazia, mas a máquina de lavar foi achada ligada. Segundo o juiz Adailton, as equipes que cumpriram o mandado foram informadas pelo condomínio de Ítalo que ele saiu com bastante equipamento. Ou seja, aqui, quando fala assim, olha, fulano está sendo investigado e sumiu com o aparelho, desapareceu, destruiu, nesse caso já pode ser considerado obstrução de justiça, destruição de provas, tá certo? Por isso é necessário tomar medidas mais gravosas para evitar que novas provas sejam destruídas e o processo não seja aí comprometido, o resultado do processo não seja comprometido. Pois bem, então ele saiu com bastante equipamento em um carro antes da chegada dos policiais. Era importante saber para onde que foram levados esses equipamentos aí, até mesmo para que as investigações continuem sendo aprofundadas. Então o magistrado destacou que um mandado de prisão poderia ser expedido caso a atitude do paraibano seja confirmada e entendida como um obstáculo ao trabalho da justiça. Em nota, Ítalo negou ter obstruído as investigações. Pois bem, aqui a nota. Esclareço que jamais me ocultei e obstruí investigações. Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço desde o início à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento. Confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção, essa foi a nota publicada aí pelo Ítalo, junto à CNN. Muito bem. Na nota em que Ítalo se manifestou pela primeira vez desde que vieram à tona as denúncias, ele afirmou à CNN que sempre agiu dentro da lei, negou qualquer tipo de exploração de crianças e adolescentes ou adolescentes. Segundo ele, o conteúdo com menores foi gravado com autorização e mediante acompanhamento dos responsáveis. Nesse ponto aqui, eu acho interessante nós abordarmos o seguinte. Bom, se teve autorização dos pais, de responsáveis, tutores, é importante então que o Ministério Público também chame esses pais, esses tutores, esses responsáveis para responder criminalmente, porque não existe autorização para cometimento de crime. Então se você está investigando uma pessoa por cometimento de crime e aí essa pessoa alega que foi autorizada, então essa pessoa que autorizou também precisa ser chamada para o processo para ser investigada também. Por quê? Uma vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente
responsabiliza os pais, responsabiliza para tomar conta e cuidar, proteger as crianças, e aí esses pais, esses responsáveis, esses tutores colocam essas crianças, esses adolescentes em risco, então esses responsáveis estão cometendo crime junto com a pessoa que está ali agindo diretamente. Então, pelo menos de forma indireta, é preciso responsabilizar essas pessoas que o Ítalo fala aqui que autorizou. Aí tem que ver se autorizou mesmo, como que autorizou, tá certo? Mas é necessário fazer uma investigação um pouco mais aprofundada. Obviamente que o Ministério Público está trabalhando nisso, não só o Ministério Público, o Estatuto da Criança, não só o Ministério Público, como o Conselho Tutelar e os outros órgãos que estão cuidando do caso. Obviamente, eu estou trazendo à tona o que deve ser feito, pelo menos o que a lei fala que deve ser feito, tá certo? Bom, então continuando aqui, ele fala: repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal, profissional, sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes, diz a nota. Reafirmo minha integridade e indignação diante de falsas acusações. Não aceitarei que minha imagem e meu trabalho sejam manchados por narrativas infundadas e seguirei defendendo com firmeza a verdade e os valores que sempre nortearam minha vida. Bom, gente, essa é a nota do Ítalo, obviamente é a nota da defesa. Obviamente que num processo a defesa, ela numa briga de rua, ninguém bate em si mesmo, não é? Então, obviamente que a defesa não vai aí produzir prova contra o acusado ou contra o suspeito, não vai. Então, nesse caso, é obviamente que ele vai sair em defesa de si mesmo, os advogados dele vão sair em defesa dele. Porém, os vídeos que existem nas redes sociais, as imagens que existem, falam coisas completamente diferentes, mostram coisas completamente diferentes do que ele alega aqui. Tá completamente publicizado aí as imagens das festas que ele dava, de crianças sendo expostas, de meninas e meninos sendo ali expostos. Então, a briga dele, na verdade, é contra as próprias imagens que já existem e estão aí públicas para as pessoas verem. E, com certeza, o Ministério Público, a Justiça já tem a posse dessas imagens aí, e não tem. Aí vai ser no processo mesmo, né? Mas é a alegação dele, papel da defesa aqui. A defesa técnica, todo acusado, todo suspeito, todo criminoso tem aí a ampla, a plena defesa. Então ele pode alegar na defesa dele aí o que ele entender que seja razoável. Bom, na decisão desta quarta-feira, Dailton Lassete determinou a expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido no endereço do promovido Ítalo para a apreensão de todos os aparelhos eletrônicos, como celulares, computadores, câmeras HDs, pendrives, utilizados por ele para gravação, edição, divulgação de conteúdos digitais, os quais deverão ser encaminhados posteriormente à autoridade policial para a realização de análise pericial para a extração dos dados. Então aqui é importante nós também apontarmos que, mesmo que esses aparelhos aí tenham sido limpos, que as imagens tenham sido apagadas ou uma tentativa de destruição, a justiça tem meios de recuperar, né, de buscar esses dados aí. Por isso a importância da apreensão desses aparelhos aí, tá certo? Pois bem, o magistrado determinou ainda a suspensão imediata de todas as contas, perfis do Ítalo, nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Facebook e qualquer outra que exista. Porque hoje nós sabemos que existem muitas outras redes sociais. Existe Telegram, existe o próprio WhatsApp, existe, enfim, diversas outras redes sociais que é necessário que sejam investigadas também. Existe a Twitch, que é uma rede também de publicação de vídeo. Enfim, uma infinidade de redes que esses vídeos possam estar sendo aí distribuídos. Inclusive na Deep Web, que era bom também fazer uma análise, né? Uma análise de se esse conteúdo eventualmente não está sendo aí distribuído para essas redes que ficam que não ficam públicas, tá certo? Muito bem, obviamente que a polícia, a justiça tem os meios de fazer essa investigação. Então, enquanto perdurar a apuração dos fatos, essas redes devem ser suspensas, deve ficar bloqueado.
Ele também ordenou a notificação imediata dos provedores de aplicações para removerem conteúdos publicados por Ítalo em que apareçam crianças e adolescentes. Então é importante para proteger a criança, para cessar, não é? Se está acontecendo um crime, se está pelo menos sendo uma suspeita de um cometimento de crime, então para que esse crime não continue se perpetuando, não continue acontecendo, aqui a questão do crime continuado, então é necessário que haja uma barreira para que seja contido, né? Para que o crime seja realmente parado, cessado, tá certo? Por isso a decisão vem nesse sentido. Adailton, que é o juiz, não é? Também ordenou o afastamento de adolescentes do convívio com o investigado e de seus responsáveis legais. Interessante. Interessante, então, porque você tem que ter um afastamento tanto dos menores quanto dos responsáveis. Uma vez que, segundo o próprio Ítalo, esses responsáveis, então, estariam ali envolvidos, autorizando. Tá certo? Bom, então Adailton Lassete, que é o juiz, também ordenou o afastamento de adolescentes do convívio com o investigado e de seus responsáveis legais, devendo ser expedido ofício para o Conselho Tutelar adotar medidas protetivas como o acolhimento em instituição ou família extensa. Olha só, perfeito. Perfeito, porque é aquilo que eu falei anteriormente. É óbvio. Se o responsável pelo menor, o responsável pelo adolescente, ele tem ali a tutela, ele tem que proteger, guardar. Se esse responsável está colocando esse menor, esse adolescente em risco, essa criança, esse adolescente em risco, então é óbvio. Isso é mais claro do que água, é transparente, tem que ser tirado de perto, tem que ser, porque senão corre o risco aí, não só do Ítalo causar mal, mas também esses responsáveis que autorizaram. Aqui, então, elogiável a decisão do juiz aqui, Adailton Lassete, em relação a isso, de afastar não só do Ítalo, mas também desses responsáveis, que segundo o Ítalo autorizou. Tá certo? Pois bem, o magistrado determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Apoio à Equipe Multidisciplinar, que é o NAPEM, para a realização de um estudo psicossocial com os adolescentes envolvidos a fim de verificar a necessidade de aplicação de outras medidas protetivas e a realização de escuta especializada dos adolescentes. É interessante isso aqui, que quando se fala de multidisciplinar, quando você está tratando de crianças, adolescentes, você tem que também tem que ser feita uma análise psicológica para saber se afetou, se ficou algum trauma, esse tipo de coisa. Então tem que ser feita uma escuta especializada. O que é essa escuta especializada? Essa escuta especializada, na verdade, são membros ali do Ministério Público e outros órgãos que já tratam psicopedagogos, entre outras pessoas, que tratam especialmente de crianças e de adolescentes. Eles sabem conversar, têm um ambiente próprio, já para tentar detectar se houve algum trauma ou tentar descobrir algum outro crime. Se além disso não houve algum outro crime, porque aqui ele está tratando, por enquanto, de crime de exploração da mão de obra, esse tipo de coisa. Mas podem ter havido outros crimes ainda piores, não é? Então precisa ser ouvidos aí esses menores envolvidos, tá certo? Pois bem, a análise dos fatos narrados e das provas anexadas, tais como as mídias digitais, os procedimentos administrativos, revela a presença de indícios contundentes de violações graves aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. A situação apresentada demonstra a exploração de suas imagens para fins de monetização, exposição a conteúdos inadequados e a um ambiente de vulnerabilidade, bem como a possível prática de ilícitos penais, como a incitação à pornografia infantil, o fornecimento de bebida alcoólica. Tudo isso foi o que disse o magistrado aí, o doutor Ailton, né? Cadê o nome dele? Deixa eu achar aqui. Adailton Lassete. Ele conclui isso aí. Então, o juiz, o Adailton Lassete, afirmou ser necessário fazer cessar a situação de risco. Perceba,
toda a ideia do magistrado é a proteção, cessar, tirar o risco, tirar o menor do risco a qual ele está sendo exposto. Imagina que você tá num lugar e esse lugar pega fogo, começa um incêndio. O que você tem que fazer? Sair o mais rápido possível ou agir da forma mais breve possível para apagar aquele fogo, senão, obviamente, a destruição vai acontecer ou a pessoa que estiver ali vai perecer. Então, se a criança ou adolescente não é tirado dessa situação, óbvio que pode acontecer algo grave aí, tá certo? Então, agiu muito bem aqui o magistrado, elogiável também aqui nesse ponto. Fazer cessar a situação de risco e de vulnerabilidade a que os adolescentes estão submetidos e considerou inaceitável que a busca por engajamento e lucro se sobreponha à dignidade, à integridade física, psíquica e moral dos mais jovens. Continua. O Ministério Público da Paraíba conseguirá eliminar um dia antes, em outra ação, para a suspensão de todos os perfis de redes sociais do influenciador, com interrupção da monetização e para o afastamento imediato dos adolescentes que vivem com ele. O paraibano foi proibido de ter qualquer contato com jovens. Então, essas medidas cautelares elas já estavam em vigor antes mesmo dessa decisão. Essa decisão só veio a reforçar ou a manter aquelas medidas que tinham sido tomadas anteriormente. Pois bem, gente, é isso. A notícia ela é que o Ítalo foi preso e, obviamente, que as investigações vão continuar. A defesa dele se manifestou hoje, falou, recebeu aí com surpresa, fala que ainda não teve acesso à íntegra do processo e tudo, mas daqui a pouco eles vão se manifestar melhor também, tá certo? Vou colocar aqui novamente o vídeo do momento da prisão do Ítalo. Bom dia, seu nome? Ítalo José Santos Silva. Bom dia, seu nome? Israel Natan Vicente. Vocês estão sendo presos pelo DEIC, aqui de São Paulo. Tá bom? Mandado de prisão da Paraíba. Bom, é isso então. Então a prisão foi concluída hoje. Agora ele vai, pelo menos inicialmente, aguardar aí preso. Vamos ver se a defesa vai impetrar algum habeas corpus e como que, caso a defesa venha impetrar esse habeas corpus, como que será entendido pelo magistrado aí, pela justiça, tá certo? Nós vamos finalizar aqui então com a imagem do Ítalo. Obviamente que por vários motivos eu não estou trazendo aqui imagem dos menores, não estou trazendo aqui porque eu entendo da mesma maneira que o Ministério Público, eu entendo que não deva explorar ainda mais essas imagens, tá certo, gente? Isso já está público, já é notório. Obviamente que a gente podia discutir outros temas aqui, como, por exemplo, a regulamentação das redes, entre outros tópicos, mas isso vai ficar para outra matéria. Gente, muito obrigado até aqui. Deixa o seu like, curta, comente, compartilha e daqui a pouco a gente volta com muito mais informação para vocês.